Olá, pessoal do oitavo. Como vocês estão? Como prometido, demorei um pouco, mas tá aqui os vídeos do terceiro bimestre, tá? Lembrando que a gente combinou que eu vou fazer os vídeos para complementar a aula de vocês e eu vou passar exercícios durante os vídeos, um ou dois exercícios, para que vocês levem, a gente corrija e entra como ponto para vocês de tarefa de casa. E aí a gente vai compondo a nossa média bimestral. Por que isso, pessoal? Que a prova paulista tá aí, é uma prova de extrema importância e a gente precisa melhorar o resultado de vocês. Por quê? Porque precisa tirar nota alta na prova? Não, porque se vocês melhorarem o resultado na prova paulista, significa que vocês estão absorvendo melhor o conteúdo, tá? E eu, como professora de vocês, estou aqui, hein? Pau pra toda obra. Vamos junto que a gente consegue. E a gente vai falar hoje de densidade demográfica. O que será que é isso? Será que alguém sabe? Era para saber, né? Então, nossos objetivos de hoje é entender o que é densidade demográfica e aprender o cálculo, tá? É uma fórmula simplesinha, vai por mim. Até eu que não sou muito chegada em exatas, respeito meus colegas de exatas, acho eles inteligentíssimos, mas eu sou da área de humanas e esses cálculos de geografia, tudo bem, eu sei. Vamos lá. Densidade demográfica nada mais é do que a quantidade de habitantes por metro, por quilômetro quadrado. Metro não, por quilômetros quadrado, tá? A densidade demográfica é a relação entre o número de habitantes e o lugar, o tamanho da área que eles moram. Por exemplo, eu vou pegar os habitantes do Brasil, vou ver quantos quilômetros tem o Brasil, vou pegar e vou dividir e vai dar uma média, gente. É pra gente saber. Se fosse dividir igualmente, quantos habitantes daria por quilômetro quadrado. Vocês têm que entender que quando eu vou fazer, assim, por exemplo, a densidade demográfica do Brasil, ela não vai estar literalmente correta. Por quê? Nossa, professora. Porque, por exemplo, eu tenho um número de população muito maior morando no Sudeste do que no Norte. Então, se eu for falar quantos habitantes vivem por metro quadrado no Brasil, não vai dar exato. Agora, se eu dividir as regiões, eu vou conseguir identificar qual região que tem mais população, qual região que tem menos população. Mas densidade demográfica nada mais é do que isso. É saber quantos habitantes cabem por quilômetro quadrado, de acordo com o número de habitantes que tem naquele país, tá? Vai ter países que são populosos e outros povoados. A diferença é que em um existe muita população, mas ela está mal distribuída, que é o caso do Brasil. A gente tem uma população muito grande, mas de acordo com o tamanho do nosso território, ela está concentrada na faixa litorânea, sul, sudeste e nordeste. Quando eu pego o centro-oeste, tem um pouco menos, e o norte também bem menos, tá? O norte é a região menos povoada do Brasil. A mais povoada, que tem mais gente morando, é o sudeste. Tá? Então a gente precisa ter isso em mente, porque senão eu vou falar assim: ah, professora, mas aqui pela conta existe 25 pessoas morando por quilômetro quadrado. E às vezes isso é uma média, porque você pegou o total. Mas às vezes dessas pessoas que tá aí, na verdade tem um quilômetro quadrado que tem 150 e no outro tem 3, tá? Porque a gente tem que ver o que é povoado e o que é populoso. E aí é um assuntinho que a gente vai para a próxima aula. O nosso aqui é densidade demográfica. Tá? Para calcular, a forma é bem simples, né? Que foi o que eu já falei para vocês. É a densidade igual a população dividido pela área. Densidade é população dividido pela área. Exemplo: se um país tem 200 milhões de habitantes e uma área de 8 milhões de quilômetros quadrados, como que a gente vai fazer essa divisão? A gente vai pegar os 200 milhões e dividir por 200 milhões e dividir pelos 8 milhões. E aí a gente vai ter a quantidade por quilômetros quadrados. Eu vou deixar a formulazinha aqui na tela para vocês entenderem como faz, tá bom? E, de acordo com isso, vamos falar um pouquinho do território brasileiro. Também vou deixar uma tabelinha aqui no canto para vocês saberem esses números. E aí, pegando as regiões brasileiras, vamos lá, vamos ver. A região sudeste é a região com a maior densidade demográfica, sendo que 91,76 habitantes por quilômetro quadrado. Lógico, gente, que esse fracionado é porque é uma média, ninguém vai cortar um habitante no meio, né? O sul tem 51,91 habitantes por quilômetro quadrado. Já o norte tem 4,51 habitantes por quilômetro quadrado. O nordeste tem 35,21 por quilômetro quadrado e o centro-oeste 10,14 por quilômetro quadrado. Então, assim, se a gente for falar, o menos povoado é o norte, seguido pelo centro-oeste, nordeste, sul e sudeste. E aí, então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é para vocês copiarem a pergunta no caderno e responder e levar para a professora. Qual é a região do Brasil é a mais povoada e qual é a menos povoada? Eu acabei de falar, tá fácil, tá bom?
E não esquece, tem que levar para mim, a gente vai corrigir lá na sala. Vale ponto de bimestre, tá, gente? Ponto lá de correção de caderno, a gente vai somar isso. Isso é tarefa de casa, tá bom? E assim também a gente tem os países, tá? Hoje a maior concentração populacional que existe é a Índia. A Índia passou a China, sendo que a Índia hoje tem 441,4 habitantes por quilômetro quadrado. É habitante pra caramba, tá? O Brasil tem em média 23,86 habitantes. O Japão também tem uma concentração gigante, tá? 327,4 habitantes por quilômetro quadrado. A Austrália, 3,45, quer dizer que é pouquíssimo habitada, né? E o Canadá, 3,9 habitantes por quilômetro quadrado. O Canadá tem uma parte do país que é muito fria, mora pouca gente, tá? Aqui é só para vocês terem uma noção dos países aí no mundo. Aqui nesses países que eu falei para vocês, eu não tô falando qual que tem mais, qual que tem menos, coincidiu da Índia tá aqui, mas é só para vocês terem uma noção assim geral. Então, densidade demográfica nada mais é do que isso, meus queridos. É eu pegar a quantidade de população, por exemplo, eu quero saber a densidade demográfica de Ribeirão Preto. Eu vou pegar a quantidade de habitantes que existe em Ribeirão, quantos quilômetros Ribeirão tem, e vou dividir. E aí eu vou ter uma média, mais ou menos quantos habitantes cabe por quilômetro quadrado dentro da cidade de acordo com a população da cidade, tá bom? E aí, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem mais uma atividadezinha, tá bom? Pra gente finalizar essa aulinha, que foi bem curta porque ela é bem fácil de entender. Tá bom? Eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês. Isso é para vocês aprenderem a colocar as ideias no papel. Não tem problema você não sair muito coordenado. Pode colocar por tópico. Vamos treinar isso junto. E a gente vai ler, como a gente sempre faz, né? O que você entendeu sobre densidade demográfica, tá? Também tem que levar, a professora vai dar visto, vai dar ponto, certinho, tá bom? E aí eu fico por aqui com essa aula. Semana que vem tem mais uma. A gente vai reforçando aí bem a matéria para a prova paulista para a gente poder arrasar, tá? Final do ano tem Saresp. Vamos estudar aí a toda a prova. Vocês sabem muito bem que a professora tem esse canal aqui. Não é para virar uma youtuber, para bombar, tanto que meu cenário é bem simples, né? Meu cachorrinho que fica aqui não tá aqui agora. Cenário bem simples, é o quarto da proa, é só mesmo para vocês poderem ter uma matéria extra para estudar, tá? Tá, vou despedindo por aqui. Beijo no coração de vocês. Amo, amo, amo muito vocês, tá? Lembra que eu falo, depois do meu filho, vocês são os adolescentes que eu mais gosto, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Bye!